Então vamos lá, vamos começar, né? Porque senão atrasa aí o nosso estudo. No começo eu gosto de trazer então o versículo, pra gente meditar aí num versículo bíblico. E hoje eu quis trazer um que eu adoro, que tá lá em Salmos. Então aproveitando, se vocês, eu não sei como é que tá a leitura de vocês da Bíblia, mas muito interessante os Salmos, tá? Para quem quiser aí se fortalecer em Deus, tem tantas promessas lindas, então Salmos é muito bom, tá? Eu vou ler Salmos 1, do versículo 1 ao 3. Os justos e os ímpios. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Amém? Então aqui nos mostrando o quanto é importante a gente estar perto de pessoas de bem, pessoas que têm bons conselhos, pessoas que torcem pela gente. Então é uma reflexão que eu quis trazer para vocês hoje. Com quem vocês estão andando, com quem vocês estão compartilhando segredos, problemas. É importante a gente colocar os nossos problemas, as nossas dificuldades com o nosso melhor conselheiro, que é Jesus Cristo. Então, assim como Ana, que nós possamos confiar em Deus e que Ele seja aí o nosso primeiro conselheiro. Não que a gente não vá ter amigos, é muito importante ter amigos. Eu sei que quase todas as pessoas que estão aqui agora são pessoas que eu posso confiar, que eu falo os meus segredos. Por quê? Porque estão na mesma conexão que eu, buscando o Senhor, estão nós professamos a mesma fé, então isso é muito importante. Então vamos refletir um pouquinho quem a gente coloca dentro da nossa casa, quem a gente compartilha os nossos problemas, as nossas alegrias, as nossas bênçãos, porque infelizmente o mundo está cheio de pessoas também que desejam o mal, né? E a própria palavra nos ensina que nós precisamos buscar aí pessoas que torcem pela gente de verdade. Amém? Então vamos orar. Se tiver alguém aí que queira colocar mais algum pedido de oração, eu já vou orar, tá? Mas podem ir colocando que daí no final eu faço mais uma oração. Oi, Jojo, boa noite, tudo bem? Tô começando aqui, tá? Então vou fazer a oração pra gente começar o estudo. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada por mais esse tempo aqui precioso com essas lindas que querem aprender mais de Ti. Pai, que possamos Te buscar de todo o coração, que possamos Te conhecer através da palavra, entender a Tua vontade para as nossas vidas. Cada uma de nós tem um propósito a cumprir aqui nesse mundo, que possamos ser luz na vida das pessoas, que possamos ouvir quem precisa desabafar, que possamos levar um abraço, que possamos abençoar com os nossos recursos, sim, porque a Tua palavra também nos ensina que precisamos abençoar pessoas. Deus, toca o nosso coração para que possamos ser cada dia mais parecidas contigo. É o que eu te peço e peço ainda, Deus, tira as distrações agora para que possamos aprender mais da Tua palavra. Em nome de Jesus eu oro. Amém? Amém, meninas. Oi, Kátia, tudo bem? Tô começando aqui, tá? Fiz a oração e agora vamos aí para o nosso estudo, tá? Que tá lá em 1 Samuel, no capítulo 1, do versículo 19 até o versículo, vamos lá, até o versículo 28, tá? Eu vou fazer a leitura porque eu sei que várias não conseguem fazer a leitura durante a semana, então eu acho bem interessante a gente refletir quando a gente já entendeu ali o contexto, tá? Então eu vou ler rapidinho para que essas que não conhecem ainda a palavra possam entender do que a gente tá falando, tá bom? Então vamos lá. Nascimento e dedicação de Samuel. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi.
ela disse a seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Eucana, seu marido, respondeu: faça o que achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo, e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim Ana ficou em casa e amamentou o filho até que o desmamou. Depois de eu ter desmamado, ela o levou consigo com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana disse: ah, meu senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado orando ao Senhor. Era por esse menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram o Senhor. Amém? Oi, boa noite, boa noite. Então, assim, hoje a gente está finalizando o estudo sobre Ana. Ana era uma das esposas de Eucana, que não podia ter filhos. Ele tinha uma outra esposa chamada Penina, que lhe dava filhos. E isso deixava o seu coração angustiado, porque era o seu maior sonho ter um filho. Então, o que ela fazia? Cada ano que eles iam lá nesse templo, eu fui estudar a distância da casa deles até onde eles iam adorar o Senhor. Que eles faziam esse voto, né, uma vez por ano. Era em torno de 50 quilômetros. Então, vocês imaginam a fé que eles tinham em Deus, porque eles iam uma vez por ano caminhando 50 quilômetros para oferecer sacrifício, para fazer orações lá diante desses profetas, né? Então, em um desses encontros lá, nesse templo, Ana fez uma oração do fundo do seu coração, falando para o Senhor: Senhor, eu quero tanto ter um filho, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar para que ele seja um profeta, para que ele viva todos os dias fazendo a sua vontade. E esse sacerdote que vivia no lugar, que se chamava Eli, ouviu a sua oração um dia, achou que ela estava bêbada, porque ela não parava de chorar e falar com os lábios. E ela disse: não, eu não estou bêbada, eu estou aqui clamando ao Senhor por um filho. O meu sonho é ter um filho. E ele disse: vai em paz e que Deus honre o teu pedido. E ela saiu de lá já com o coração mais leve, porque ela entregou, né, a sua dor no altar, e o Senhor ouviu a sua oração. Então Ana engravidou e teve Samuel. Então, assim, eu falei o contexto aqui porque eu vi que tem pessoas diferentes, que talvez não conheçam a história. Então, hoje a gente já está na bênção final, quando ela recebe a bênção, que é o seu filho Samuel. E aí eu fui pesquisar, né, o que significava Samuel. Então, Samuel é aquele a quem Deus ouve. Então, Ana, como ela foi ouvida, ela colocou o nome do seu filho, né, a quem Deus ouve. O que essa história nos ensina nesse fechamento da história? O quanto é importante a gente cumprir o voto que a gente faz diante do Senhor. Então, em muitos momentos, a gente está com o coração aflito e a gente vai orar e a gente fala: Senhor, se o Senhor me entregar essa bênção, se o Senhor ouvir a minha oração, eu dedico tal coisa ao Senhor. Será que quando a gente recebe a bênção, a gente de fato honra o que a gente prometeu diante do altar do Senhor? Isso é muito importante. É muito importante a gente cumprir o voto que a gente faz com Deus. Porque de Deus não se zomba e Deus é justo. Então, assim como Ele cumpre as promessas, Ele também vai punir quem não honrar, né, o voto que faz diante dele. Então, vocês imaginem, essa mulher não tinha filhos, e ela falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entregá-lo ao Senhor. Ela não foi naquele ano, né, no ano seguinte, onde eles foram adorar, porque o bebê ainda mamava. Mas ela disse para o seu marido: assim que ele desmamar, eu vou levá-lo e vou deixá-lo lá. E foi o que ela fez depois. Ela esperou ele crescer, daí ela fez aquele voto, né? Naquela época, no Antigo Testamento, eles ofereciam sacrifícios de animais, de alimento, enfim. E ela levou esse filho e entregou para esse profeta, né? Para esse sacerdote, para que ele vivesse lá com ele. Até onde vai o cumprimento do nosso voto, né? Então, assim, essa mãe que não tinha nenhum filho,
mas ela entendeu que esse filho era um presente que Deus tinha dado para ela e que ele não era dela, ele era de fato do Senhor. Então, todas nós aqui que temos filho, será que nós entregamos os nossos filhos, dedicamos os nossos filhos ao Senhor? É uma reflexão que a gente precisa fazer. Então, assim, os filhos não são nossos, os filhos são de Deus. Que a gente possa educá-los no caminho do Senhor, para que quando eles criarem asas, né, porque todos vão criar, a gente saiba que a gente ensinou o fundamento para eles e que eles serão luz também na caminhada, né? Então, essa palavra é profunda, porque essa mãe só tinha esse filho, e ela foi e fez o voto que ela tinha, ela cumpriu o voto que ela tinha feito diante do altar. Que a gente possa também, assim como Ana, cumprir todos os votos que a gente faz na hora que a gente está com o coração angustiado perante o Senhor. Seja um voto financeiro, porque às vezes a gente fala, não, se o Senhor me der tal bênção, eu vou abençoar tal pessoa, eu vou abençoar o reino, não importa. Que a gente possa cumprir, de fato, as promessas que a gente faz para o Senhor. E dando continuidade a esse cumprimento de promessas, que a gente possa cumprir as promessas que a gente faz com as pessoas. Até onde tá até onde vai a nossa palavra? Que a nossa palavra possa ser cumprida perante as pessoas também. Porque se nós somos a luz de Cristo no mundo, a gente precisa ser inspiração para as pessoas. Então que a gente possa, quando a gente fizer qualquer tipo de promessa, que a gente possa cumprir essa promessa. Às vezes é tão simples. É um telefonema, é um abraço, é levar um alimento, não importa. Mas que a gente possa cumprir o voto que a gente faz com as pessoas e com o Senhor. Amém? Então, assim, na verdade, o Samuel foi o cumprimento do quê? Da fé que Ana teve naquela oração. A oração de Ana foi com tanta fé que ela recebeu a bênção. Será que a gente está fazendo uma oração com fé ou a gente está simplesmente fazendo aquela oração às vezes por temor? Eu tenho um temor, eu sei quem é Deus, então eu vou fazer uma oração. Será que é um ritual ou será que é de fato com o coração? Que a gente ora e que a gente confia que a gente está entregando lá os nossos problemas, as nossas angústias, e a gente tem certeza que Ele pode honrar e que Ele pode fazer o impossível em nossas vidas. É uma reflexão também para todas nós, né? Amém. E que, através de Ana, a gente aprenda que a gente precisa levar todos os nossos problemas ao Senhor. Muitas vezes a gente busca soluções com pessoas, nos nossos próprios braços, a gente tenta resolver os problemas, e quando não há solução, aí a gente vai buscar o Senhor. Aqui a gente aprende que Ele tem que ser o primeiro. Então, que a gente possa levar tudo ao altar de Deus. Eu não vou dizer que a gente não precisa compartilhar e que a gente não vai compartilhar nada com pessoas. A gente vai compartilhar. Mas, como eu falei lá no início, que a gente possa escolher as pessoas certas para compartilhar as nossas dores, as nossas alegrias, bênçãos, enfim. Existem pessoas que Deus coloca em nossas vidas, pessoas que nos conectam com o Senhor, que oram pela gente, que torcem pela gente, e que através dessas pessoas a gente experimenta assim, bênçãos infinitas. Então, que a gente possa escolher as pessoas certas para compartilhar tanto as angústias quanto as bênçãos. Isso é muito importante, tá? Então aqui a gente também aprende isso, que Deus tem que ser o primeiro a que a gente busque, né? A pessoa que a gente busca em primeiro lugar. E outra coisa que eu acho bem importante compartilhar aqui é que a gente não precisa esconder os nossos problemas. Tem pessoas que fingem que não tem problemas, né? Tá tudo maravilhoso, tá tudo... Não, Deus tem que saber os nossos problemas, Ele quer saber. Ele quer saber. Então que a gente possa abrir o coração, assim como Ana, que chorava tanto, que se humilhava de uma forma que o sacerdote que estava ao lado pensava que ela estava bêbada. Para vocês terem uma ideia da humilhação perante o Senhor. Será que a gente de fato está abrindo o coração e colocando tudo diante de Deus? Porque muitas vezes a gente engana, eu sempre digo, a gente engana a gente mesmo.
Que a gente acorda, não, tá tudo lindo, maravilhoso, tá? Não, a gente precisa conversar com o Senhor. Ele já conhece tudo. Ele conhece cada fio do nosso cabelo, mas ele quer saber, ele quer entender o que a gente está vivendo. Ele quer que a gente confie nele de uma forma, assim como Ana, que se humilha perante ele, né? Então que a gente tenha essa humildade perante Deus, de reconhecer que não somos ninguém e que dependemos dele, sim, para todas as coisas. Imaginem, ela não podia ter filhos e ela falou, não, Senhor, mas eu confio que o Senhor pode fazer um milagre e que se o Senhor fizer esse milagre, eu vou entregar e ele vai viver para o Senhor. Então que a gente possa ser assim como Ana e que a gente possa entender, né, para todas nós que somos mães aqui, que os nossos filhos são do Senhor. Então que a gente possa educá-los no caminho do Senhor, para quando eles seguirem o caminho deles, a gente saiba que eles também vão fazer o melhor, né? E que a gente não tenha medo, porque a gente sabe que a gente educou de uma forma que eles também vão ser luz, né, na vida de outras pessoas. Então, para finalizar, eu quero falar só um pouquinho sobre a palestra que eu fui na terça-feira. Foi fantástica, tá? E é uma reflexão, tá? Será que a gente consegue? Tem um livro, tá? Eu não comprei esse livro, mas eu quero comprar. Ela falou um pouquinho sobre esse livro, então se alguém tiver interesse também já anote aí. Abundância na falta. Então assim, será que a gente consegue ser abundante mesmo na falta? O que significa isso? Ela dá um exemplo lá da avó dela e tal, eu não quero falar porque tem pessoas que talvez vão comprar e é muito legal, tá? Eu escutei um pouco e achei maravilhoso. Será que a gente consegue ser bênção na vida de alguém quando a gente não recebeu uma bênção? Então assim, eu não fui amada pelos meus pais. Será que eu consigo amar os meus filhos mesmo eu não tenho, né? Eu não fui amada, então eu não sei dar amor. Eu não recebi dinheiro, então eu também não posso abençoar ninguém. É sobre isso, tá? É refletir um pouquinho sobre isso. Será que eu consigo abundar na vida de alguém, mesmo eu não tendo isso? A gente precisa pensar sobre isso. Então lá ela fala exatamente sobre isso. Que a avó dela não teve amor, a mãe dela foi embora quando ela era bebezinha. E quando ela teve os seus filhos, ela dedicou um amor genuíno aos seus filhos. E um dia, os seus filhos perguntaram para ela, por que você deu tanto amor pra gente, quando na verdade você nunca foi amada? E aí ela falou, porque eu sei o que é não ter amor. Então, por eu não ter tido amor, eu entendo que eu tenho que dar um amor muito maior para vocês, porque eu sei o que é não ter amor. Então que a gente possa dar o que a gente não tem, que a gente possa transbordar o que a gente não tem. É isso que Deus tem ensinado para nós. Então muitas vezes a gente acaba murmurando, eu não tenho dinheiro, eu não tenho beleza, eu não tenho amor, enfim, não importa, cada um sabe o que não tem, mas que a gente possa, mesmo não tendo, transbordar na vida de outros. É sobre isso, tá? Então assim, né, Ali? A gente ouviu isso lá. Então que a gente possa pensar o que a gente não teve, talvez aquilo que a gente não teve é o que Deus quer trabalhar na gente para a gente levar para outras pessoas. Então eu convido todas que estão aqui para de repente comprar esse livro, tá? Abundância na Falta, da doutora Rosana Alves. Eu também vou comprar, porque muitas vezes a gente acha que o que a gente não tem, a gente não pode oferecer. E talvez seja muito ao contrário disso, que talvez o que a gente não tem é o que a gente precisa dar, para de repente Deus abrir os céus e derramar sobre nós. Amém? Então vamos aí agora orar. Quero ver se alguma de vocês aí quer compartilhar alguma coisa, quer fazer algum pedido de oração. Vamos continuar orando pela Sofia, pela Mônica, pela Dona Esther, pelo seu Ari, pela família da Jo, né, Jo? Que você já me pediu. E que a gente possa refletir então um pouquinho também sobre a vida de Ana. Será que a gente está colocando de fato tudo no altar do Senhor? Ou tem coisas que a gente vai deixando passar porque acha que não é um problema e que Deus está esperando apenas uma oração para derramar a graça e derramar a bênção. Amém?
Muito feliz por vocês todas aqui. Semana que vem a gente vai começar aí um novo texto, tá? Eu vou dar uma pesquisada ainda o que a gente vai estudar. Se vocês quiserem também compartilhar comigo, às vezes ali no direct, Cleide, estuda sobre tal palavra e tal. Acho legal vocês... Deixa eu ver. Tem um menino aqui dizendo que mãe dá amor porque filho é amor. Um beijo pro meu afilhado, gente. É a coisa mais amada esse afilhado. A Dinda ama ele. Joaquim, a Dinda te ama. Então, assim, vamos começar a interagir um pouco mais, gente, sabe? Eu quero entender se vocês estão lendo a Bíblia, se vocês estão tendo um tempo de oração. Eu quero receber testemunho. Ai, tá sendo diferente. Para encher o meu coração também de amor aqui, de saber que tá sendo precioso para todo mundo. Tá bom? Então compartilhe um pouquinho mais comigo. Ali no direct mesmo, ou por WhatsApp, tem algumas que já compartilham e é muito bacana também para mim ouvir, tá? Eu aprendo muito também com vocês. Então vamos orar, gente, para encerrar? Eu vi que você entrou um pouquinho depois, amanhã vai estar lá, tá? Se você quiser pegar do início ali, tá bom? Então vamos orar, gente, para encerrar. É importante a gente entregar, Pai, os medos, as angústias, as alegrias aqui. Obrigada por nos ensinar que somos tão pequeninas e que precisamos sim uma das outras. Por quê? Porque cada uma tem um dom, cada um tem um talento e que possamos ouvir e abençoar o outro, que possamos abundar na vida do outro, mesmo não tendo, Senhor. O Senhor nos ensina tanto a cada dia. Essa palestra de terça me ensinou isso, que eu possa abundar na vida das pessoas mesmo não tendo, Senhor. Obrigada por tudo, abençoa a nossa família, abençoa os nossos filhos, os enfermos que nós já estamos orando, a Sofia, a Mônica, a Dona Esther, o Ari, a família da Jo e cada uma aqui. É o que eu te peço hoje, agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém, meninas. Muito feliz por cada uma, tá? Continue firme em oração, continue na leitura da palavra. Então, para quem não está lendo nada, de repente faça uma leitura de Salmos, que é muito bacana e que traz muita coisa interessante, tá bom? Fiquem com Deus. Cíntia, se tiver notícia das pessoas, vai me falando, tá bom? Tô orando bastante aqui pela Mônica e pela Sofia. Um beijo, meninas. Fiquem com Deus, tá? Até semana que vem.